Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a segunda temporada do Pode Ser Mais Cast. Nessa temporada, com uma proposta diferente. Eu vou trazer aqui especialistas para aprofundarem na sua área de conhecimento e assim levar mais informação, conhecimento e transformação para você. Afinal de contas, conhecimento transforma. Hoje eu vou receber uma especialista em tricologia e terapia capilar. Tá curiosa para saber o que é tricologia? A gente vai falar sobre isso. Ela é empresária e fundadora do Aura Beauty Hair em Sorocaba, que inclusive foi quem me embelezou hoje. Estivemos juntas mais cedo. Ela é especialista em tricologia e terapia capilar. Ela é empresária e fundadora do Aura Beauty Hair em Sorocaba, com mais de 22 anos de experiência na área da beleza. Inclusive, foi ela que me embelezou, que me produziu aqui para esse episódio, e aliás, vai estar comigo até o final, né? Construiu aí uma trajetória pautada pelo conhecimento e valorização da autoestima feminina. Seja muitíssimo bem-vinda, Carol Moreira. Muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. E é um prazer poder apresentar a tricologia terapia capilar para as pessoas, tanto para as mulheres quanto para os homens, que existem muitas pessoas que ainda não sabem o que um tricologista, o que um terapeuta capilar faz e como ele pode ajudar essas pessoas que estão com quedas de cabelo, que estão com dermatite seborreica, psoríasis, que são patologias que acometem o couro cabeludo e que trazem um grande desconforto para a população hoje em dia. Uau! Então você fica aí que a gente vai falar sobre isso. Mas antes da gente começar, eu queria agradecer a Carol Moreira e a Joyce, que são lá do Aura Beauty Hair. A Carol que me embelezou hoje, estou aqui maravilhosa pelas mãos dela. E a Carol, ela é especialista aí em corte, coloração, terapias capilares e Exato. também tricologista. Tem um atendimento maravilhoso, super acolhedor, e o salão fica ali no Piazza Piazza, de Roma. Piazza de Roma. Quero agradecer também a Elaine Moda Feminina, especialista em estilo, que tem peças exclusivas que alinham imagem, posicionamento e propósito, que é quem está me vestindo aqui hoje. Quero agradecer também a Luciana Santos, advogada e fundadora do Instituto de Direito Consciencial e do Campo, que é responsável por toda a parte legal e jurídica do Pode Ser Mais Cast. Bom, sem mais delongas, vamos lá, Carol? Bora lá! Carol, por que as pessoas procuram a Carol, tricologista e terapeuta capilar? Porque a grande maioria, o que eu mais recebo no salão hoje em dia, é a queda capilar. A grande maioria das mulheres, vou falar do meu público, né, que é maior em mulheres, estão com muita queda de cabelo. Há um tempo atrás achava que isso era normal, e aí começou a achar que estava demais, então resolveu procurar a tricologista para entender o porquê dessa queda capilar, que está exacerbada. Então, lava o cabelo e sai aquele monte de cabelo todas as vezes que lava. Então, procura a Carol com esse intuito de me ajuda, o que, que eu faço com essa queda de cabelo? Que é o que mais chega dentro do salão hoje. Mas também existem com as outras patologias, como eu já tive cliente com a dermatite seborreica, como já tive cliente com a psoríase, que também são patologias que acometem o couro cabeludo, que trazem um desconforto muito grande. Não necessariamente tem a queda de cabelo, como na psoríase, mas tem um incômodo muito grande pelo processo de descamação e coceira
no couro cabeludo. Então elas chegam lá pedindo ajuda, meio que sem saber o que é aquilo, É na por grande onde eu vou, maioria. né? Porque, por exemplo, se eu tô com um problema no meu cabelo, você já é cabeleireira dessas pessoas ou chegam pessoas aleatórias? Como que começou isso? Chegam pessoas aleatórias, mas a grande maioria são as minhas próprias clientes. Uhum. Porque lá atrás, antes de estudar a tricologia e a terapia capilar, eu sempre fui muito curiosa. Então, nós, quanto cabeleireiros, nós já estamos ali em contato com a cliente e com o couro cabeludo da cliente. Então, é muito interessante o cabeleireiro que se torna tricologista, porque ele já acompanha aquela cliente há um longo tempo. Né? Tem clientes minhas que têm 15 anos, 10 anos, 5 anos. Então eu já vi algumas evoluções, tanto no fio quanto naquele couro cabeludo. Só que lá atrás eu não conhecia, não tinha esse conhecimento. Então eu ficava, meu Deus, mas por que que esse couro cabeludo tá assim? O que que é essa escamação nesse couro cabeludo? E aí você mandava pro médico? Como é que funcionava? Antes de ter o conhecimento da terapia capilar, eu encaminhei algumas clientes minhas ao médico. Que é o dermatologista. Exatamente, ao dermatologista. Só que hoje em dia, assim como todas as especialidades falando de medicina, para um dermatologista entregar um diagnóstico mais preciso para uma cliente, ele precisa ter a especialização de tricologia e terapia capilar. Porque quando o dermatologista ele vai estudar medicina e depois ele faz a especialização dele em dermatologia, ele aprende a dermatologia como um todo, a cuidar do corpo todo da pessoa. Ah, que nem uma alergia na pele e tudo mais. Aprende um pouco do couro cabeludo, mas não como um tricologista, porque daí é uma outra especialização. Eu tive algumas tentativas frustradas de encaminhar clientes não para um médico em específico, assim, vai com esta dermatologista, mas do tipo, você precisa procurar um dermatologista para ele poder te ajudar, porque eu não tinha esse conhecimento. E aí a cliente e a dermatologista falava, é assim mesmo, se tá caindo, isso é uma coisa que me incomoda muito. Tá bom. Se tá caindo, mas tá crescendo, tá tudo bem, tá tudo certo. E não tá tudo bem, não está tudo certo. É claro que tem uma quantidade, que é normal, que tem que cair mesmo, isso faz parte do processo de renovação. Como que eu sei qual é a quantidade? Vai variar muito da quantidade de cabelo que uma pessoa tem na cabeça. Se é uma pessoa que tem pouco cabelo, em torno de 70 a 90 fios por dia. Olha aí, galera. Se é uma pessoa mais cabeluda como eu, vai cair mais, porque eu tenho mais fios na minha cabeça. Então, eu tenho mais unidades foliculares no meu couro cabeludo. Então, ele vai cair mais, em torno de 110 a 150 fios normalmente. E qual que é o profissional que pode diagnosticar e tratar a doença capilar, afinal de contas? Diagnosticar só o dermatologista, Uhum. tratar o dermatologista e o tricologista terapeuta capilar, porque a tricologia é a medicina que estuda essas patologias, a queda de cabelo, a dermatite, a psoríase. A terapia capilar é a aplicação de terapias para ajudar o cliente ou o paciente com essa problemática que ele está tendo ali no momento. Então, o dermatologista, normalmente formado em tricologia e terapia capilar, ele vai entregar o diagnóstico para Camila, mas aí ele vai passar o tratamento dele normalmente, com uso de medicamentos e pomadas. Mas existem as terapias capilares que vão englobar outros procedimentos que nós fazemos dentro do salão ou dentro das clínicas, né? Porque nem sempre um tricologista ou um terapeuta capilar ele é cabeleireiro, ele é só tricologista e terapeuta capilar. E às vezes ele atua em clínica de estética normalmente, ou em algum spa. Então, não necessariamente precisa ser um cabeleireiro, mas eu acho extraordinário ser um cabeleireiro porque nós entramos naquilo que eu falei para você. Você já acompanha a tua cliente. Então, se você tem esse conhecimento, você consegue ajudar mais a sua cliente ali dentro do salão. Se eu estou passando por alguma situação emocional, estresse, isso pode impactar na saúde do meu couro cabeludo e, consequentemente, dos meus fios? Sem dúvida, sem dúvida. Existe uma patologia que chama eflúvio telógeno, que é uma queda muito acentuada de cabelo. E existem vários fatores que causam um eflúvio.
nós tivemos muitas mulheres com eflúvio telógeno depois ou durante a pandemia. Porque foi um tempo em que pessoas ficaram muito doentes e quando o nosso corpo ele precisa da sobrevivência, logo todos os nutrientes e as vitaminas serão enviados para os nossos órgãos vitais. Então o nosso cabelo e a nossa unha, ela não é importante para o nosso corpo. Gente, que interessante! Ele não é importante. Então, assim, o que é a sua sobrevivência? Então, os seus nutrientes vão ser enviados para os seus órgãos. Eu tive uma cliente que, infelizmente, teve que ficar internada e tudo mais, e eu tratei ela porque ela teve uma queda de cabelo absurda nessa Ficou época. buraco? Não chegou a ficar buraco, mas ela perdeu 60% da quantidade de cabelo que ela tinha. E 60% é Carol! muito. E você já acompanhava É ela? muito. Ela já era Já era minha sua cliente. cliente? E fazia pouco tempo que ela tinha se tornado minha cliente. Fazia, sei lá, 1 ano, talvez um pouco menos do que isso. E também temos pelo estresse, que é Uhum. o eflúvio telógeno, que a gente chama de psicossomático, que é a forma do teu corpo externalizar que não tá bem, que não está tudo bem. Por isso que eu falo que eu me incomodo com a frase: se está caindo e está crescendo, está tudo bem. Não está tudo bem. O seu corpo está te dando sinais de que não está tudo bem. E cada corpo vai exteriorizar de alguma forma, e existem pessoas que exteriorizam na queda de cabelo, ou numa dermatite seborreica, ou numa psoríase. Então, cada organismo é de uma forma, mas a queda de cabelo e outras patologias estão relacionadas ao nosso psicossomático, ao nosso estresse, ou a um quadro de depressão. Então, tudo isso é olhado pelo terapeuta capilar. E qual que é a diferença do tricologista para o terapeuta capilar ou na formação você ganha os 2 títulos, né? Você recebe os 2 Exato. títulos, me explica. Você recebe os 2 títulos, porque a tricologia ou tricologista é a pessoa que estuda para entender sobre essas patologias. E a terapia capilar é a aplicação de terapias daquilo que você estudou, como, por exemplo, uma oleoterapia no couro cabeludo, a autofrequência, que é uma terapia que nós fazemos de eletroestimulação no couro cabeludo, a fotobiomodulação. Então, tudo isso nós aprendemos e aplicamos na terapia capilar. Então, a terapia capilar é a aplicação daquilo que nós aprendemos. Por isso, tricologia e terapia capilar. Tricologia é o estudo, é o você estudar. E mesmo assim, você não sendo médica, você pôde estudar a tricologia. Sim, É uma especialidade médica, é isso? também. Só Uhum. que aí, normalmente, os médicos fazem especializações com médicos, vamos dizer assim. Eu fiz essa especialização numa escola que é reconhecida internacionalmente também, que é a Academia Hair School, e ela dá formações tanto para médicos, para biomédicos, como para cabeleireiros também. Ela é uma escola de formação para cabeleireiros, mas existem turmas que nós temos um biomédico, que nós temos médico, inclusive nós temos aulas com médico, com uma médica tricologista extraordinária, por sinal, que eu acho muito bacana isso da doutora Estrela, que ela vê essa junção do médico com o terapeuta, porque às vezes nós temos essa separação, e ela fala muito sobre isso, que o cliente, que o paciente, ele pode ter resultados muito mais efetivos se o médico se unir com o terapeuta para entregar um melhor resultado para aquele paciente. Eu tô entendendo que o médico, talvez, ele vai ter algum tipo de tratamento que seja muito alopático, Sim, com químicos e tudo. E o sim. terapeuta capilar, talvez ele vá para uma outra área? É isso ou não? Me O explica. nós como terapeutas capilares, nós não podemos passar nenhum tipo de medicação. Eu não posso Ah, prescrever prescrever. nenhum tipo de medicação, nem de uso oral e nem de uso tópico. Então eu vou usar as terapias, como uma fitoterapia, como a aromoterapia, para poder tratar esse meu cliente, porque nós não podemos chamar
o nosso de paciente. Então, ele é meu cliente. Paciente, quem chama é o médico. E o médico é a pessoa que vai fazer esse diagnóstico e, caso precise tomar um antifúngico, por exemplo, tem uma patologia que chama tinea capsis, que é uma micose que dá no couro cabeludo, normalmente de crianças. Ela vai ter que tomar um antifúngico. Eu, como terapeuta capilar, eu vou poder ajudar essa mãe e essa criança com outras terapias, mas isso não onera que ela vai ter que tomar um antifúngico para poder controlar aquela micose no couro cabeludo. Então, é um trabalho em conjunto, Sim, cada um com a sua especialidade, digamos assim, com a sua com a frente. sua frente. Exato. Existe alguma doença que vem a partir do piolho? Você falou sobre crianças. Vocês tratam piolho ou não? Já Também chegou? pode. Eu nunca tratei, mas eu tenho uma colega que eu fiz nessa academia que ela desenvolve um projeto na cidade que ela mora, muito bacana nas escolas para tratar o piolho das crianças com um óleo essencial de melaleuca, que é um fungicida, bactericida, com uma diluição em óleos vegetais, porque Próprio para criança, né? exatamente, porque a criança tem uma diluição, o adulto tem uma outra diluição que você precisa fazer. E a Mari desenvolve um trabalho super bacana voltado para as mães que estão com muita dificuldade de acabar com o piolho das crianças. Nossa, que Então, interessante. a tricologia ela consegue ajudar o ser humano de uma forma abrangente, tanto a Sim. criança quanto o adulto. Você, enquanto tricologista, já teve que pedir para alguma cliente suspender, por exemplo, a química, porque você percebeu que estava afetando o couro cabeludo? Não, nunca tive, porque uma das coisas que nós aprendemos nessa academia é que as duas coisas podem caminhar juntas, mas quem está fazendo o processo tem que saber o que faz. Por exemplo, um cliente que quer fazer um alisamento. Eu recebi um cliente que queria fazer um alisamento. Uhum. Ele foi até o salão para isso. Só que quando eu fui fazer uma análise do cabelo dele, o couro cabeludo dele estava num processo inflamatório altíssimo com uma dermatite seborreica. Uhum. Eu vou poder fazer uma progressiva naquele cabelo, mas não naquele momento. Mas nem todo profissional tem esse cuidado, né, Carol? É porque ele chegou na pessoa certa que. Justamente. Talvez se ele tivesse ido em um outro. Por isso eu falo que eu acho muito legal essa coisa do cabeleireiro ser terapeuta capilar. Né? Claro. Porque você acaba, por exemplo, se eu tivesse aplicado uma progressiva no couro cabeludo no estado de inflamação que ele estava, eu ia lesionar ainda mais, mesmo que eu trabalhe, porque tem toda uma técnica de aplicação do produto para não ter o contato com o couro cabeludo. Quando o cabelo ele cai, é como se você fizesse sobreposição de camada, e pode ser que esse produto tenha contato com aquele couro cabeludo. Então eu vou prejudicar aquele couro cabeludo que no momento está num estado inflamatório muito grande. Então, o que eu tenho que fazer com o conhecimento que eu tenho? Eu tenho que diminuir o processo de inflamação daquele couro cabeludo. A hora que essa inflamação estiver controlada, aí sim eu posso fazer uma progressiva no cabelo dele. Mas isso não significa que ele nunca mais vai poder fazer progressiva no cabelo dele. Mas precisa de um momento certo, do momento certo, da hora certa. E aquele não era o momento, aquele era o momento de tratar o couro cabeludo primeiro, para depois vir com um alisamento. Você falou para mim, em off, que o que acontece no cabelo está intimamente ligado ao que acontece no intestino. Explica um pouco para as pessoas. Tá. Hoje em dia, existem alguns estudos científicos que comprovam e mostram que a nossa flora intestinal é muito parecida, né? A nossa microbiota intestinal, ela é muito parecida com a nossa microbiota do couro cabeludo. Então, se você tem um intestino inflamado, um intestino doente, isso vai refletir diretamente no seu couro cabeludo. Então, o terapeuta capilar, o tricologista,
ele faz uma anamnese muito detalhada. Então, a gente às vezes faz perguntas que parecem meio invasivas, mas a gente precisa entender como que é que está a saúde intestinal dessa pessoa que está sentada aqui na minha frente. Qual é o tipo de alimentação que ela tem? Ela consome muitos produtos que inflamam o intestino, que inflamam o nosso corpo? Porque a nossa alimentação está diretamente ligada com os reflexos do nosso corpo. E isso também com o nosso couro cabeludo. Né? O indicativo de tratamento, então, pós-sessões aí, seria melhorar a qualidade do sono, ingestão de água, 100%. melhorar a alimentação. Então, isso 100%. tudo, a saúde do nosso couro cabeludo, ela está intimamente ligada à minha A alimentação. nossa qualidade de vida. Fala um pouco sobre isso para mim. Vou te dar até um exemplo de uma cliente que eu atendi no sábado. Adoramos exemplos. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Sábado eu atendi uma cliente que tem psoríase. E a psoríase dela estava controlada. Psoríase é o quê? Psoríase é uma doença psicossomática e é um processo de inflamação do nosso corpo muito grande. E aí... Mas o que acontece? Ah, tá. E a psoríase, ela pode acontecer em todo o corpo, não só no couro cabeludo. Uhum. Então, pode ter regiões de cotovelo, unha, orelha, sobrancelha, nariz, em toda a região do corpo. No couro cabeludo e no corpo, ela vai aparecer placas avermelhadas que coçam muito e tem uma escamação profunda. O famoso caspa, que às vezes tem gente que acha que tem caspa e tem dermatite seborreica ou psoríase. E esse diagnóstico você pode fazer? Identificar? Eu posso identificar. O terapeuta capilar e o tricologista nunca podem bater o martelo dando um diagnóstico. Isso só quem pode fazer é o médico. Tá. Uhum. E aí, ela já tem um diagnóstico de psoríase e nós estávamos, trouxe o sono, e eu quero falar sobre o sono. E ela estava com uma escamação muito grande no couro cabeludo, ou seja, a psoríase dela estava atacada. E aí, eu comecei a conversar um pouquinho com ela e entendi que ela estava sem dormir há umas 2 noites, porque tem filho pequeno, e aí quem tem filho pequeno já sabe, né, que às vezes a criança não tá muito bem e tal, então não tem uma boa noite de sono. E aí ela comentou comigo, eu já percebi que quando eu não durmo direito, reflete no meu couro cabeludo, fica mais atacado. Eu tenho uma coceira maior, uma irritação no couro cabeludo maior e, consequentemente, uma escamação maior também. Então, o nosso sono, a nossa alimentação, o nosso estilo de vida, atividade física é muito importante também. Por quê, Carol? Bom, primeiro, para diminuir níveis de ansiedade, estresse, liberar serotonina, endorfina na nossa corrente sanguínea e também para trazer essa saúde para o nosso corpo de forma geral, né? Porque a atividade física, isso tá mais do que comprovado de que fora o bem-estar e a parte estética que vai ficando cada vez melhor, ela também traz outros benefícios na melhora do sono. Então, se o meu couro cabeludo está sendo afetado porque eu não consigo dormir direito e eu começo a fazer uma atividade física, eu começo a regular o meu sono, isso também vai refletir no meu couro cabeludo. Eu começo a fazer uma atividade física, eu me empolgo, eu começo a melhorar a minha alimentação, isso também vai refletir no meu couro cabeludo. Então, o terapeuta capilar, ele trabalha com várias vertentes, ele olha o indivíduo como um todo. Não é só uma queda de cabelo. Então, a gente olha o indivíduo como um todo. O que está desregulado? Esse sono está desregulado? Essa alimentação está desregulada? O estresse está demais? Tem muito cortisol nessa corrente sanguínea. Então, tem muitas... você olha o ser humano ele como um todo mesmo. Você não chega ali, é só uma dermatite seborreica, eu vou fazer isso, 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 isso. Não, você tem que ajudar a conduzir esse seu cliente para ele fazer um caminho e ir entendendo que pequenas mudanças vão fazer toda a diferença, tanto nesse processo de recuperação, quanto no processo de manutenção. E você está me dizendo, então, que o tratamento ele dura um determinado tempo e que depois a pessoa tem que retornar. Como que funcionaria? Me dá um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que tem dermatite seborreica, que é o quê? A dermatite seborreica,
Ela é uma escamação profunda Hum. e junto com uma oleosidade nesse couro cabeludo. Então são, formas diferentes. Ela também dá em pontos, sobrancelha, nariz, couro cabeludo todo, ou alguns pontos determinados no couro cabeludo. Essa também causa um pouco de queda, porque o excesso da oleosidade, ela vai fazer um tamponamento ali do folículo. Então esse Por isso seria um tratamento, por exemplo, para quem tem oleosidade, né? também, É. também. Por isso tem-se muito algo que se fala muito hoje em dia na internet. Lava o cabelo uma vez por semana, lava o cabelo todo dia. Ai, já quero Como é, saber. como Vamos é, lá. como é que faz, né? Isso vai variar muito de couro cabeludo para couro cabeludo. Por exemplo, um couro cabeludo que ele é mais ressecado, ele não tem necessidade de ser lavado todo dia. Uma cliente que tem dermatite seborreica, ela precisa lavar o cabelo, se não todo dia, pelo menos um dia sim, um dia não. Porque esse excesso de oleosidade e essa escamação, que é uma forma de o corpo ir querendo se limpar, vamos se dizer assim, de um jeito meio grosseiro para falar, ele vai tamponar ali o folículo da cliente. E isso pode acabar causando queda se ela fica muito tempo sem lavar o cabelo. Então, ela tem que fazer uma higienização e uma higienização correta, com um shampoo adequado. Ai, ai, ai. Que shampoo adequado seria E esse? isso faz muita diferença, né? E tudo isso você orienta? Tudo isso nós orientamos, exatamente. Então, o terapeuta capilar, ele tá ali exatamente para isso, para te orientar. Que shampoo você vai usar nesse determinado tempo, que você está num processo inflamatório mais alto da dermatite seborreica. Quando você controlar a tua dermatite, você pode passar a usar outro shampoo e vai intercalando com aquele, porque são shampoos que precisam ter um medicamento ali para ajudar a controlar, porque tem um fungo que chama malacésia, que ele faz todo o descontrole da microbiota do nosso couro cabeludo. Então, a gente precisa controlar, porque no nosso couro cabeludo, nós temos tanto os fungos e as bactérias boas, como as más também. Então, quando a nossa microbiota está descontrolada, ela vai começar a aparecer as patologias. O excesso de oleosidade, a escamação, a dermatite seborreica. Então, nós, terapeutas capilares, nós orientamos os nossos clientes de que shampoo, em que determinado momento, ele vai usar do tratamento. Quanto tempo dura o tratamento, no caso desse que a gente está usando como exemplo, da dermatite seborreica? Vai depender do processo de inflamação que ela vai chegar, em torno de 1 a 3 meses, dependendo do processo de inflamação. Então, e quantas vezes ela precisa ir até você Uma durante vez na esse semana. tempo? Uma vez na semana. E o que que você faz com ela? É algo invasivo? É laser? Não. É massagem? Na dermatite seborreica e na psoríase, nós não podemos usar nada invasivo, como o microagulhamento que nós usamos para tratar a alopecia androgenética, que é um Que é o mesmo da protocolo. pele? Isso, exatamente, o legal. mesmo da pele, Legal. exatamente, exatamente. Só que na alopecia androgenética, normalmente o couro cabeludo não está inflamado, mas isso não é uma regra, tá? E aí nós trabalhamos o microagulhamento para poder fazer o estímulo de crescimento de novos fios. No caso de uma dermatite seborreica e da psoríase, esse couro cabeludo está inflamado. Então, jamais eu posso causar o dano que o microagulhamento causa no nosso corpo, porque o microagulhamento nada mais é do que forçar o nosso corpo a se regenerar com colágeno, né? Principalmente na pele, é por isso que nós mulheres fazemos, não é mesmo? No couro cabeludo, estimular crescimento de novos fios. Então, ele vai estimular aquele folículo a produzir novos fios. No caso da dermatite e da psoríase, eu uso muito a oleoterapia, que é um blend de óleos vegetais e óleos essenciais, onde nós fazemos as massagens terapêuticas para ajudar também a soltar as escamações desse couro cabeludo, que é algo que incomoda muito as clientes. Muito, 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 muito. É como se você fizesse um reset ali naquele couro cabeludo. Exatamente. É como você Olha. fizesse um reset. Eu tenho uma cliente que eu tô tratando ela e ela falou: como é gostoso. É gostoso? Ela fala, primeiro que ela fala que ela vai pra Nárnia, que ela volta, ela fala que não sabe nem onde que ela tá. Ah, então você fica ali mexendo. Nós fazemos as massagens terapêuticas, então a cliente fica deitada na maca, eu faço a aplicação do blend Esse de é o óleos, oleoterapia. que é a oleoterapia, que é um blend que eu desenvolvo exclusivamente
para cada cliente, porque os óleos essenciais, eles vão tratar a patologia, que é a parte fisiológica, mas nós sabemos que os óleos essenciais também são terapêuticos. Então eu trabalho tanto a parte emocional dessa minha cliente, quanto a parte da patologia. Então o óleo essencial que eu faço ali na oleoterapia para ela com óleo vegetal é para ela, é exclusivo para ela, de acordo com a ficha de anamnese dela, porque aí eu vou tratar tanto a parte emocional quanto a parte fisiológica. É um momento de autocuidado, Sim, né? exatamente, exatamente. Como você disse, eu sou uma pessoa que gosta muito de valorizar a beleza da mulher. E Sim. para mim, a terapia capilar é o ápice do cuidado com o ser humano. É aquele momento realmente de autocuidado, onde a mulher, ela tira um tempinho para ela, só para ela, porque vamos falar de mulher porque é meu público maior, né? Porque a grande maioria das mulheres vive numa correria Que não muito tem doida, tempo, né? né? Que não tem tempo, que não para, tem sempre muitas coisas para fazer. E a hora que ela deita ali na maca é o tempo dela, é o momento dela. Aquela alguma hora que ela fica ali na sala comigo, entre a oleoterapia, entre fazer a higienização do fio e voltar, é o tempo dela, é o momento dela, que ela se desliga. Então, para mim é o ápice do cuidado por conta disso, assim, é um autocuidado, né? Muito grande. Então, a oleoterapia é uma dos processos que nós fazemos. Dos processos do Do protocolo. protocolo, Uhum. exatamente, porque daí cada sessão nós vamos trabalhando um protocolo diferente. Por Sim. exemplo, a eletroterapia, ela vai ajudar tanto no processo de regeneração dessa pele, vai ajudar a controlar os fungos e as bactérias daquele couro cabeludo. Esse é choquinho? Isso, exatamente. É um choquinho, mas não nada que Não incomode. dói. Não, não dói, não dói. Até porque a gente vai trabalhando a intensidade desse choquinho de acordo com aquilo que fica confortável para a cliente. Nós temos a fototerapia, por exemplo, com a luz de LED azul, que ela para acalmar o couro cabeludo que está inflamado. O LED vermelho, ele é para estimular o crescimento de novos fios. Então, cada sessão nós vamos conduzindo a cliente num processo diferente e sempre avaliando o resultado da sessão anterior. Como que é que foi durante essa semana? É quase como um psicólogo, porque quando você vai no psicólogo, ele não pergunta para você como foi essa semana. É a mesma coisa, só que ela vai relatar para mim como é que o couro cabeludo dela respondeu aos estímulos que nós fizemos na sessão anterior. Teve mais escamação? Teve menos escamação? O cabelo caiu menos? Coçou menos? E aí nós vamos progredindo com esse protocolo a cada sessão. Você atende criança também? Já atendeu criança? Nunca atendi criança, Uhum. mas também atendo crianças, porque a alopecia areata, por exemplo, ela pode acontecer em uma criança, que é um tipo de alopecia psicossomática, por conta do estado Do nervoso, estresse, do né? estresse daquela criança. Entendi. Você usa agulha? Agulha no No microagulhamento, que é de microagulhamento. 0,25, que é o que nós tricologistas podemos trabalhar. Fora isso, é só uma biomédica ou uma fisioterapeuta daí que podem trabalhar com agulhas maiores, né, de calibre maior na hora do microagulhamento. Só que o que nós trabalhamos já é suficiente para que o produto permeie, porque fora o microagulhamento, eu trabalho com um produto que ele vai permear nesse couro cabeludo e ajudar a estimular o crescimento de novos fios. Esse produto a cliente leva para casa? Você faz Não. indicação de Sim, pós-tratamento? sim, Como que sim, sim. funciona isso? Tem O uma prescrição? O pós-tratamento, ele é indicado no salão, tanto a parte de shampoo, quanto a parte de condicionador, como ela deve fazer essa lavagem do cabelo em Você casa. Sim, sim, ensina. sim. De maneiras gerais, fala aí pra mim como que a gente deve lavar o cabelo de uma forma saudável. Eu entendo que cada uma é cada uma, mas de maneira geral. Assim, um erro, assim, muito comum que eu vejo é o excesso de shampoo, principalmente no comprimento. O shampoo, principalmente um shampoo de tratamento, ele precisa ser aplicado no couro cabeludo e ele precisa ser trabalhado no couro cabeludo com a massagem. Então, você tá
todo mundo fala assim, ai, por que que meu cabelo fica diferente quando eu lavo no salão do que quando eu lavo em casa? Por que que fica diferente? Porque normalmente em casa você passa o shampoo, dá uma esfregada ali, malemar, já tira, passa outro, dá uma esfregada. Água quente. A água tostando o couro da cabeça, né? Tostando. E depois passa o condicionador. Um shampoo terapêutico, ele precisa de pelo menos 3 minutos de ação naquele couro cabeludo. Você Com chama você massageando. Mas você chama de terapêutico é porque ele tem óleo essencial, Porque ele ele foi tem- manipulado. Porque ele tem óleos essenciais, ou pode ser um shampoo que seja manipulado, ou um shampoo que foi desenvolvido especificamente para Pra aquela patologia, para aquela causa. Exatamente. Então, ele precisa ser massageado. E esse ato de massagear vai soltando ali a raiz, o excesso de oleosidade. Então, consequentemente, esse fio e esse couro cabeludo vai ficar bem melhor higienizado. Tem alguma doença que vem por excesso de secador, de chapinha, algo aí que você percebe? Isso são as tricoses, e aí elas acontecem na haste, não no couro cabeludo. Aham. No couro cabeludo, o secador, a chapinha, ele não vai acometer nesse sentido de criar alguma doença, mas na haste sim, que vai causar aquelas pontas duplas, o excesso do calor no fio, ele causa, chama bubble hair, que é como se, são literalmente bolhas, igual nós queimamos a nossa pele, ele queima o nosso cabelo. E com o tricoscópio, que é uma ferramenta tanto do dermatologista quanto do tricologista, nós conseguimos fazer o diagnóstico dessas tricoses na haste, que daí é a tricorrexnodose, que são... o fio, ele fica parecendo uma... Vassoura. Isso, exatamente. Quando você olha ele no tricoscópio, ele tá parecendo uma vassourinha, assim, toda aberta. O bubble hair, que é por conta do excesso da temperatura, ele cria bolhas nesse fio. Então, isso são no fio, mas diretamente no couro cabeludo, não. Só que uma pessoa que tá com o couro cabeludo inflamado, ela precisa evitar fonte de calor direto no couro cabeludo. Porque você vai estar agredindo esta pele. E uma coisa que eu vejo muito, que é o que nós chamamos de caspa cosmética nos dias de hoje. Caspa cosmética. Exato. Que é o excesso de produtos próximos ao couro cabeludo ou diretamente no couro cabeludo. Algo que acontece muito com as cacheadas. Elas colocam muito produto perto do couro cabeludo ou diretamente no couro cabeludo. E aquele produto, ele vai ficando ali em excesso. E aí ele começa e isso vai causar outras patologias nesse couro cabeludo se ela não toma cuidado e se ela não cuida. E aí começa aquela descamação, aquela caspa em excesso, e ela acha que ela tá com caspa. Mas excesso de produto. Exato, mas na verdade ela não está sabendo finalizar o cabelo dela. Porque os produtos de finalização, na sua grande maioria do que nós temos no mercado hoje, eles não foram desenvolvidos para terem contato com o nosso couro cabeludo. Mas não é assim que as pessoas fazem. Elas tacam aqui em cima. Justamente, Elas passam justamente. tudo aqui na raiz, né? Ao invés de ir para as pontas. Olha aí, cacheadas, ó. Explica aí, Exato. Carol, quantos dedos? Um dedo sempre longe da raiz, esse produto tem que ser aplicado. Porque quando você vem com a escova, por exemplo, vou fazer a minha finalização do meu cacho. Quando eu venho com a escova, esse produto ele vai chegar muito próximo aqui da minha raiz, mas ele não vai estar em contato direto com a minha raiz. Porque como você disse, tem gente que pega e passa, daí vem com a escova. E aí esse produto vai ficar todo no couro cabeludo, causando um processo alérgico nesse couro cabeludo e fora o desconforto visual dessa caspa cosmética. Então tem gente que acha que tá com caspa, vira lavar o cabelo com shampoo anti-caspa e não resolve. E não vai resolver mesmo, porque o jeito que essa cacheada tá finalizando esse cabelo está completamente errado. Mulher, mas eu nunca imaginei. São coisas aí que se a gente não estudar, né? Se a gente não buscar o profissional que realmente entende, como que a gente vai imaginar
que é por causa de um excesso de produto que tá no meu couro cabeludo. Exatamente, exatamente. Até para uma lisa. Às vezes ela vai aplicar um leave-in antes de escovar o cabelo e Sim! aplica esse leave-in em excesso. Aplica esse leave-in muito próximo do couro cabeludo. Ou não tem esse cuidado na hora de aplicação. Aqui, eu vou aplicar esse produto assim. Né? Ó Olha, a gente, que diferença de dica você passar o produto maravilhosa. aqui e você chegar e fazer isso aqui. Primeiro que esse cabelo vai ficar extremamente oleoso, e daí vem, ai, Colado na porque cabeça. justamente, por que que meu cabelo fica diferente no salão e aqui em casa não fica igual? Então, a forma com que nós aplicamos os produtos traz uma entrega completamente diferente da escova e da lavagem feita no salão e da escova e da lavagem feita em casa. Entendi. E acaba trazendo a caspa cosmética. Uau, interessante. Calvície tem solução? Depende. Depende do momento em que é diagnosticada, depende da pessoa entender que quando ela tem uma alopecia androgenética, que é o que nós chamamos de calvície no dia de hoje, ela vai ter que cuidar para o resto da vida dela, Androgenética quer dizer que porque vem geneticamente? É geneticamente. genético, então. Exatamente, Ah, exatamente. O que nós chamamos de calvície, né, nos dias de hoje, é a alopecia androgenética. E aí, uhum. o que que acaba acontecendo? Muitas pessoas, às vezes, nem têm diagnóstico, ou quando tem um diagnóstico muito tardio, e aí você tem que tratar, porque se você não tratar, você vai ficar cada vez com menos Mas cabelo, menos cabelo, menos cabelo. Então, se você já tem um diagnóstico antecipado e já começa a tratar, você vai continuar com a mesma quantidade de cabelo que você tem na cabeça, diminuir talvez um pouco. Agora, se você tem um diagnóstico muito tardio, o que você tem de cabelos ali é o que você vai ter, e se você não cuidar, você vai ficar cada vez com menos. Então, a pessoa que tem um diagnóstico de alopecia androgenética, ela precisa entender que ela vai ter que cuidar dessa queda capilar para o resto da vida dela. Assim como a psoríase, assim como a dermatite seborreica. a Então, psoríase vai e volta, sim, a dermatite também vai e sim, volta, então eu sim. preciso estar sempre de olho nesse couro cabeludo. Exatamente. Por isso é o que eu sempre falo para as minhas clientes. Normalmente elas chegam com um processo inflamatório muito alto, nós tiramos ela desse processo inflamatório alto e aí nós vamos fazendo a manutenção. Então eu falo para ela, quando você sentir que já está perdendo a mão, que o que você está cuidando em casa com os produtos que eu te indiquei não está surtindo resultado, você precisa voltar para a gente fazer mais 2 ou 3 sessões e acalmar esse couro cabeludo. E sempre cuidando dessa rotina, a rotina da alimentação, a rotina do estresse, do sono, sempre cuidando disso. O que é triscopia? E qual Tricoscopia. tricoscopia? E A, qual que é a causa? na verdade, a tricoscopia, ela é um exame que nós fazemos no couro cabeludo e é esse aparelho que eu falei para você que também Ah, passamos no comprimento do cabelo. Ele é como se fosse um microscópio aonde ele vai aumentar esse couro cabeludo e nós vamos conseguir enxergar. Por exemplo, a alopecia androgenética, que é a calvície, o que que vai acontecendo com esse fio? Ele vai afinando, que nós chamamos de miniaturização do fio, ele vai afinando, 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 até fechar aquele folículo, por isso precisa ser tratado para sempre, para esse folículo não fechar, porque se ele fechar, ele não nasce mais cabelo. hum, meu Deus. E o tricoscópio é essa ferramenta de diagnóstico que nós temos. Entendi. E qual que é o tratamento que você mais escuta lá na sua cadeira, que as clientes trazem, que quando elas estão com queda, que elas estão fazendo? Ai, eu escuto muito, 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 muito sobre o minoxidil. Que é É um um medicamento. medicamento? Tanto hoje em dia tem via oral e também uso tópico no couro cabeludo. Normalmente, quando as pessoas vão em uma dermatologista que não tem uma formação em tricologia e terapia capilar, o que que acontece? Normalmente se é passado para um cliente, no caso delas um paciente, o uso do minoxidil. E as pessoas ainda têm uma ideia de que minoxidil é a única coisa que resolve o problema da queda capilar. Mas isso trata a causa?
É aí que tá o X da questão. O minoxidil, ele não trata a causa. O minoxidil, ele é cíclico. Ele vai trabalhar no ciclo do crescimento do fio. No entanto, que tem clientes que falam que tá tomando minoxidil e achou que caiu mais o cabelo. E realmente vai cair, porque aquele fio que já estava meia boca querendo cair, ele vai cair. Só que tem uma coisa muito importante que as pessoas às vezes não sabem, é que se você começar a tomar o minoxidil, você vai ter que tomar ele para o resto da sua vida. Porque se você parar de tomar, o seu cabelo vai voltar a cair. E é aí que as pessoas começam a tomar, daí elas acham o máximo porque parou de cair o cabelo, mas aí a hora que ela para de tomar, ele volta a cair de novo. Então, ao mesmo tempo que existem muitas pessoas que recorrem ao minoxidil como a única coisa para resolver a queda de cabelo, como se não existissem outros protocolos ou até mesmo outros medicamentos, como por exemplo o óleo de semente de abóbora, ele é extraordinário para quem tem alopecia androgenética. E não se fala muito sobre isso. E aí o que que acaba acontecendo? A pessoa acaba ela para, porque ela vê ou o cabelo começa a cair, ela começa a tomar, e aí o cabelo começa a cair mais, ela entra em desespero e ela para de tomar o medicamento, então ela não vê um resultado efetivo. Então, quando uma pessoa vai começar um tratamento com minoxidil, que isso é só o médico que pode prescrever, ela tem que fazer um uso contínuo, porque ela tem efeitos colaterais, obviamente, então ela vai ter que fazer um acompanhamento com exames, e ela precisa entender que ela vai ter que tomar todos os dias, ela não pode esquecer, nananã. Então ela tem que fazer um acompanhamento para o resto da vida. Então ele pode ser usado como um protocolo de tratamento, mas ela tem que entender que se ela interromper, no momento em que ela interromper, ele vai voltar a cair, porque ele trabalha no ciclo do crescimento. No entanto, que ele cresce cabelo e pelos pelo corpo todo. Então a pessoa tem que ter também essa noção. Mas eu acredito que para quem tem alopecia androgenética e faz um tratamento certinho, é melhor ter cabelo na cabeça e cabelo no corpo todo do que não ter cabelo. Ainda mais para nós mulheres, que o cabelo é algo muito importante para nossa feminilidade, para nossa autoestima. Então são abordagens que precisam ser muito bem estudadas, e eu acho que o que falta é a clareza do que está sendo feito, de entregar essa clareza para o cliente, de entregar essa clareza para o paciente quando você indica um medicamento como esse. Eu percebo que as pessoas que tomam esse tipo de medicamento, elas não têm noção, elas não têm clareza daquilo. E é um medicamento que se é muito falado. É uma das coisas que eu mais escuto. Esses dias eu atendi uma cliente no salão que ela foi fazer gloss, que é um produto que eu uso para disfarçar os cabelos brancos sem mexer na cor natural do cabelo. E ela já estava com bastante queda, uma cliente nova. Eu falei para ela, eu sempre pergunto, ainda mais agora com a coisa da tricologia, né? Essa queda tá assim há quanto tempo? Ela reclamou ou você percebeu? Não, eu percebi porque era uma queda muito acentuada. Eu só estava fazendo aplicação e tinha muitos cabelos na minha mão. O cabelo dela não estava molhado, eu não estava passando condicionador, porque a hora que você passa o condicionador no teu cabelo, os fios que estão em fase telógena, que já estão soltos do bulbo, Ele já cai. eles já vão cair, eles já vão sair. Ali, eu só estava manipulando, fazendo uma aplicação do produto no couro cabeludo dela e os cabelos estavam vindo na minha mão. Então, quer dizer que tá uma queda acentuada. Isso não é uma queda normal. E aí eu perguntei para ela se ela já tinha procurado um dermatologista, se ela estava olhando para aquela queda, porque aquela queda estava acentuada. Aí ela me falou que ela tinha ido num médico e que o médico tinha passado o minoxidil para ela usar. Daí eu, só isso? Ela, só. Eu, então tá bom. Porque, infelizmente, isso acontece muito. Por conta, né, o médico, ele tem uma autoridade muito maior Sim. do que um tricologista, do que um terapeuta capilar, né? E, infelizmente, quando a gente não trabalha em conjunto com um médico, ele talvez não entenda a importância de olhar para aquele paciente de uma forma mais abrangente e não de uma forma tão genérica, tipo, cabelo cai, se tá caindo e tá crescendo, tá tudo bem,
tá tudo certo. E isso não é verdade. É por isso que você tá aqui, né? Pra poder levar informação para as pessoas, Tô muito, não muito é? feliz com esse É convite. isso, porque a partir disso, né, as pessoas vão ter um novo olhar para tricologia, para a terapia capilar, e eu acho o máximo você ser cabeleireira, porque você já está em contato há 22 anos com cabelo. Sim. Então ela foi aprofundar para trazer aí o melhor para essas mulheres, para essas pessoas que chegam até ela. Não só a parte estética, né? Que olha aí, a Exatamente. estética você pode ver aqui, ó. Mas também a parte dos tratamentos, Exato. né? A parte da saúde dos fios. Exato. Carol, a gente tá chegando perto do fim. Muito Passa triste, tava rápido, muito voa, voa. E eu achei que, olha, ia ser muito difícil falar aqui 40 minutos, 1 hora. Eu falei, Não nossa, é? Tem muito assunto, tem né? muito Já assunto. dá até para marcar o próximo. Com certeza. E assim, eu vou tentando dar uma pinceladinha, porque É muito profundo. se eu aprofundar, daí fica. Não dá para aprofundar. Não dá tempo, Exato, né? Mas a exato. gente marca o próximo. Combinado. Queria que você olhasse para aquela câmera ali e dissesse como as pessoas podem te encontrar. Ah, maravilha. Vocês podem me encontrar no meu @carol.tricologista_sorocaba no Instagram e no TikTok também. É lá que eu coloco todos os conteúdos, consigo aprofundar um pouco mais, porque eu tenho criado bastante conteúdo, falando sobre a queda capilar, falando sobre as outras patologias. Então você consegue me encontrar através de lá e tirar suas dúvidas lá também, se quiser. Carol também, ela é cabeleireira, especialista em corte, Em coloração. coloração, que tá- alisamento. Exato. Fala é- onde está o seu salão. O meu salão está no Piazza de Roma, fica num bairro próximo ao Central Park, acho que é um bairro mais conhecido aqui em Sorocaba. Eu estou à frente do Aura Beauty, que é o meu salão, e o Tricologia e Terapia Capilar eu tirei para conseguir falar um pouquinho melhor e mais aprofundado para não misturar os assuntos. Mas lá no salão nós temos todos os serviços, porque como você disse, há 22 anos eu cuido de mulheres. Maravilhoso. Quanta bagagem, né? Sim, muita, Uau, muita, acho que muita vamos bagagem. ter que marcar uma volta da Carol. Muito bom, muito obrigada. Muito obrigada, minha querida. Obrigada pela agradeço. parceria. Obrigada por acreditar nesse projeto. Eu tô muito feliz de ter você aqui. É justamente para dar voz para esse tipo de profissional que o Pode Ser Mais Cast tá aí nessa segunda temporada, para que vocês tragam o conhecimento de vocês e que esse conhecimento possa chegar a mais pessoas, né? Sim, E muito mostrar para as obrigada. pessoas que elas podem fazer diferente, que existem aí novas tecnologias hoje em dia, né? Que o mundo está Exatamente. avançando e vamos levar aí essas novas tecnologias para o mundo. Exato. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu Obrigada. acolhimento, pela forma com que você atende, pela forma com que você conduz aí as mulheres que chegam até você. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Obrigada pelo Gratidão, convite. Gratidão. Obrigada a você que chegou até aqui com a gente. Muito obrigada e não perde, porque logo tem mais conteúdo de qualidade, aprofundamento e conhecimento que transforma no Pode Ser Mais Cast. Fica ligadinho aí. Um beijo. Tchau, tchau.